A gente, na última aula, nós falamos de as escalas térmicas e dilatação térmica. A dilatação térmica, igual eu falei para vocês, ela é muito mais conceitual do que numérica. Tá? E quando caiu no Enem, caiu uma vez uma conta, mas há muitos anos atrás, em 2009, no primeiro Enem, nunca mais caiu, primeiro Enem desse estilo, né? Nunca mais caiu. E depois caiu uma que falava da dilatação anômala da água. Eu achei até legal que a Melissa me mandou depois no Instagram, né, um vídeo de uma bolha de sabão congelando, e aí exatamente mostra os cristais hexagonais abertos da água, né, quando a bolha de sabão congela. Achei muito massa. E hoje nós vamos falar de calor, de calorimetria. Tá? E o calor, ele é o contrário, né? As questões que envolvem calor, elas são muito mais de conta do que de conceito. E isso é bom, na minha opinião, assim, porque tem duas fórmulas só, mas vamos aprender os conceitos, né, envolvidos aí nessa calorimetria. Tá? Primeira coisa, vamos mudar aqui a tela. Quando a gente fala de calor, a gente está falando de energia em trânsito, né? Quando um corpo absorve energia, uma das opções é que esse corpo vai aumentar a temperatura dele. E quando ele perde energia, outra opção é que ele perca um pouco da temperatura dele, a temperatura dele abaixe. Mas é só isso que a perda ou o ganho de energia térmica acarreta no corpo? O que vocês acham? Repete a pergunta, Bud. Olha só, quando um corpo ganha energia térmica na forma de calor, a temperatura dele aumenta. Quando ele perde, a temperatura dele diminui. É só essa opção que existe quando você ganha ou perde calor? Porque calor é o fluxo natural de energia, né? É um fluxo natural de energia térmica, só para a gente lembrar. Ó. Vamos lembrar da química? Olha só, isso aqui acontece do corpo mais quente para o corpo mais frio. Vamos já colocar aqui. Aí a gente viu na aula passada, foi na aula passada, que quando a gente ganha calor, a temperatura aumenta. Quando perde, a temperatura diminui. Ou seja, vamos lembrar da química uma terminologia que eles usam muito. Em um processo endotérmico, ou seja, quando eu ganho calor, uma das opções é que minha temperatura aumente. Porque eu estou absorvendo energia. E num processo exotérmico, a minha temperatura diminui. Porque eu perco calor, eu perco energia para o meio. Mas existe também outra opção. Existem processos endotérmicos nos quais a minha temperatura não muda, ou exotérmicos. Quais são esses, gente? Que processos são esses? Vamos puxar da memória aí. Existem processos físicos, não são químicos, físicos, endotérmicos ou exotérmicos, no qual a minha temperatura não muda. Eu consigo ganhar calor ou perder calor sem mudar minha temperatura. Como? Tipo, fricção? Fala mais alto um pouquinho. Fricção, por exemplo? Fricção? Porque Não, dependendo como você esfrega um objeto, ele aumenta de temperatura. Não, mas eu não quero aumentar de temperatura. Eu quero ganhar calor sem aumentar a temperatura. Ou perder calor sem diminuir a temperatura. Tem como? Tem. Vocês só não estão lembrando. Olha só, um processo endotérmico, não necessariamente mexendo na pressão e no volume.
Um processo endotérmico que a temperatura não muda. Fusão. Na fusão, eu absorvo o calor e a temperatura não muda. Ou na vaporização, ou ebulição, depende de como vocês gostam de chamar. Né? É um processo endotérmico, o corpo absorve calor, mas a temperatura não muda. Processo exotérmico, que a temperatura não muda. A condensação. Na condensação, a temperatura, o corpo ele libera calor e mesmo assim a temperatura não muda. Né? E qual outro? Na solidificação. Então, olha só, existem processos no qual o calor vai mudar a temperatura do corpo, vai aumentar ou vai diminuir a temperatura do corpo. Mas existem processos também que o corpo ganha ou perde calor, depende, né? E a temperatura dele fica de boa. Mas por que isso acontece? Por quê? Como que um corpo pode... Ele vai fundir, tá? Mas para onde vai essa energia? O gelo derrete, o gelo funde e vira água. Para onde que foi essa energia que ele absorveu se a temperatura não aumentou? A matéria é constituída de pequenas partículas em constante movimento, não é? Essas partículas, elas não conseguem vibrar infinitamente. Imagina as moléculas de água ligadas, né, formando gelo. Elas estão vibrando, 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 vibrando. Chega um momento em que essa ligação química que segura as duas moléculas não consegue mais segurar essa vibração. E aí a energia, ela aparece, ela é usada para quebrar as ligações químicas entre essas moléculas. Então, se a gente pensar nos principais estados da matéria, quais são eles? Sólido, líquido, vapor gás e plasma. O gás e o plasma eles parecem muito, então eu vou colocar eles juntos aqui. Tá? Esses são os estados da matéria mais comuns, né, no universo. O mais comum deles é o plasma, apesar da gente não ter muito aqui na Terra, né? Mas todas as estrelas estão no formato de plasma, então é o mais comum no universo. Aí pensa só, aqui existe uma barreira que separa o sólido do líquido. Existe uma barreira que separa o líquido do vapor. Existe uma barreira que separa o vapor do gás e do plasma. Essa barreira é uma barreira de temperatura. Não é? Imagina que a temperatura ela cresce da esquerda para a direita, assim, ó. Tá? Aqui eu tenho a menor temperatura e aqui eu tenho a maior. Então o eixo da temperatura cresce para a direita. Essa temperatura que separa o estado sólido do estado líquido de um corpo chama como? Temperatura de ou fusão ou de solidificação, né? Geralmente a gente fala que é uma temperatura de fusão. Por exemplo, para a água, a temperatura de fusão dela é 0 graus. Depende da pressão também, né? Mas vamos considerar sempre 1 atm. A temperatura que separa o líquido do vapor é uma temperatura de ebulição ou vaporização. A temperatura que separa o vapor de um plasma, de um gás, desculpa, é a temperatura crítica. E aí vai uma correção para muitos livros didáticos, galera. Quando a água chega a 100 graus Celsius, ela não vira gás. Tá? A água, ela vira, o líquido, a água líquida, ela vira vapor de água a 100 graus Celsius. A água só vira gás a 374 graus Celsius, se não me engano. Quer ver? Ó? Temperatura crítica da água. 374 graus Celsius. A água não, a gente não tem gás de água aqui no nosso ambiente, é vapor d'água.
Mas tem diferença entre vapor e gás? Tem, muita diferença. Vamos lá. Então, quais são as principais características do estado sólido? Como que eu defino que um objeto é sólido, galera? Como que eu falo assim, esse objeto é sólido, fisicamente falando? Lembrando que a temperatura ela cresce para a direita, tá? Então aqui ela está crescendo sempre, ó. Como que eu defino que um objeto está no estado sólido? Você sabe, ó, por exemplo, celular é sólido, mas por quê? O que que faz dele um objeto sólido? Bom, na física... É algo que dê para pegar? Mas a água você pega também, ué. Não, mas tipo... Não, você não pega a água. Pega, ué. Ai, eu não sei explicar. Ó, mas tem a ver com o que você falou. A forma de uma coisa sólida, ela é bem definida. Concorda? A água você pega, mas a forma da água, ela não é bem definida. A água tem a forma do recipiente que você contém. O líquido, né? O líquido, ele não tem forma bem definida. A forma dele depende do recipiente. Então, a diferença básica para um sólido e para um líquido é o formato dele, né? O líquido ele fica quadrado se você colocar num recipiente quadrado. Ele fica triangular se você colocar num recipiente triangular. E assim por diante, né? Agora, o vapor. O vapor tem forma? Tem, a forma do recipiente também. Só que o vapor, olha só, líquido, por exemplo, minha garrafa, está cheia d'água aqui. Está aqui, ó. Ela não ocupou a garrafa toda, a água é líquida, né? Se eu tomo um pouquinho, baixou um pouco, ó, mas engasguei. Mas ela está com o formato da garrafa. Se isso aqui fosse vapor de água, eu tinha que tampar a garrafa, né? E o vapor ia preencher a garrafa toda. Por quê? Porque tanto o vapor quanto o plasma, né, eles não têm um volume bem definido. Já o sólido líquido tem, ó. O volume do sólido é fixo. Embora a forma do líquido não seja fixa, o volume de um líquido é. O vapor e o plasma, e o gás e o plasma, eles não têm um volume fixo. O volume do vapor é o volume do recipiente, ele ocupa tudo que você der para ele. E o volume do gás é o volume do recipiente também. Uai, então tá, o vapor e o gás ocupam o recipiente todo, não tem uma forma bem definida, né? A forma depende do recipiente. Qual que é a diferença do vapor e do gás? Quem sabe? Por que que a água não vira gás a 100 graus Celsius? A água vira vapor. Quem sabe aí a diferença do vapor para o gás? Tem a ver com a pressão, viu, Jamil? Você tinha falado aí sobre pressão? Tem a ver com a pressão. O vapor, ele liquefaz sob alta pressão. Se você pega vapor de qualquer coisa e aperta esse vapor, ele liquefaz, ele vira líquido de novo. O gás e o plasma não liquefazem. Quando comprimidos. Essa é a principal diferença. Então, se você pega um botijão de gás, pega com carinho, né? Porque tá tipo 100 conto o botijão de gás, e balança ele,
você nota que ele não é botijão de gás, porque lá dentro existe um líquido. Então aquilo não é gás, aquilo é vapor de cozinha. Porque se você comprime e o negócio fica líquido, é vapor, não é gás. Então essas são as principais características, tá? Dos estados da matéria. Mas o que a gente quer? A gente quer falar de calor. Enquanto você tiver aqui, ó, né, antes dessa temperatura de fusão aqui, ó, então imagina que você está brincando aqui em temperaturas que vão abaixo da temperatura de fusão e quase chegando à temperatura de fusão. Você tira calor, você fornece e tal, o sólido ele esquenta, ele esfria. Enquanto ele não chega perto dessa temperatura de fusão, a temperatura dele está aumentando, está diminuindo, né? Se o processo é endotérmico, aumenta. Se o processo é exotérmico, diminui. A gente chama isso aqui de calor sensível. Toda vez que um corpo absorve ou perde calor e você nota uma mudança na temperatura, a gente chama isso de calor sensível. A gente vai simbolizar isso com a letrinha Q. QS, calor sensível. Se você está com a água líquida, esquentando a água líquida, esfriando a água líquida e tal, né? Esquenta, esfria, não está na temperatura de fusão nem na de ebulição. Você continua tendo um calor sensível. E isso vale para qualquer estado da matéria. Se você está esquentando ou esfriando uma substância, o calor é sensível. Agora, quando você atinge a temperatura de fusão de uma substância, atingir a temperatura de fusão da água, que é zero. Vamos supor, o gelo tinha um bloco de gelo que estava a menos 20 graus Celsius. Eu fui esquentando ele, fornecendo calor sensível, ele foi esquentando, chegou em zero. Chegou em zero, não tem mais o que fazer, gente. Chegou em zero, eu tenho que fornecer mais energia para ele, mas não vai ser um calor sensível. Esse calor a gente chama de calor latente. É um calor que é utilizado para quebrar ou para construir ligações químicas. Como assim? Ó, se eu quero passar do sólido para o líquido, eu vou precisar de um calor latente. O corpo vai ter que absorver calor latente. Se ele for do líquido para o sólido, ele vai fornecer calor latente. Daqui a pouco eu vou fazer outro desenhozinho. Toda vez que você for migrar, né, mudar de estado da matéria, mudei de sólido para líquido, mudei de líquido para vapor. Aqui a gente trabalha muito pouco. Ou mudei de vapor para gás, o calor é latente. Então, enquanto não houver mudança de temperatura, a gente fala em calor sensível. Enquanto não houver mudança de estado, desculpa. Enquanto estiver havendo só mudança de temperatura, a gente fala em calor sensível. Se tiver mudança de estado, aí já é calor latente. Entenderam a relação aí? Entenderam como é que funciona? Fornecer calor. Primeiro a gente tem que diferenciar isso, para depois entrar com fórmula. Fornecer calor, a temperatura aumentou, calor sensível. Um bicho me picou aqui agora. Aí o corpo perdeu calor, a temperatura diminuiu, calor sensível. Agora eu estou percebendo que o gelo está começando a derreter, então já não é calor sensível mais, é calor latente. Calor latente serve para quebrar moléculas. Quebrar ligações entre as moléculas, ou construir. Se o gelo vai ter que solidificar, ele tem que liberar calor latente para conseguir construir aquelas ligações químicas. Certo? É por isso que quando você está fervendo água e a água chega a 100 graus Celsius, né, ela começa a evaporar, a ebulir, e você não nota mais variação de temperatura. Chegou a 100, todo o calor que chegar ali não vai ser usado para agitar mais as moléculas. A água não vai mudar de temperatura. A água vai utilizar o calor para quebrar as ligações entre as moléculas. Certo? Até aí tudo bem? Alguma dúvida nessas duas definições e nas características de cada estado da matéria? Então vamos passar aqui.
Nossa, o bicho me picou mesmo, que é isso? Mas que não seja nada que vai ficar vermelho pra caramba. Então vamos lá. Vamos lembrar aqui da aula. Vamos pensar nos 3 estados na matéria, os principais que a gente mais usa no dia a dia. Que é sólido, líquido e vapor. Quando o corpo vai de sólido para líquido, chama fusão, né? Fusão é um processo endotérmico. Então, eu vou absorver calor latente. Se um corpo vai de líquido para vapor, também é um processo endotérmico, né? Você pode chamar de ebulição. E é um processo endotérmico, ele absorve calor latente. Quando esse corpo vai de vapor para líquido, é um processo chamado, pode ser liquefação, pode ser condensação, você decide. Condensação, falta um N ali. Só que esse processo, ele é exotérmico. Então, ele libera um calor latente. Quando é liberado, a gente coloca menos. Quando ele vai de líquido para sólido, é a solidificação. Peraí. Arrude, o que era o QS? Oi? O que significa o QS? Calor sensível. E QL, calor latente. Calor sensível é quando você muda a temperatura. Calor latente é quando você muda o estado. Obrigada. De nada. Agora, existe também uma transição que vai direto, né, do sólido para o vapor. Essa transição chama sublimação. A sublimação ela também tem um calor. É um calor latente, ele é positivo porque é um processo endotérmico. E quando o vapor vira sólido direto, eu gosto de chamar de ressublimação. Mas tem livro que chama de sublimação também, aí fica confuso, né? A ressublimação é um calor que libera, tá? Só para a gente ter isso aqui anotado, para você saber quando que o calor é latente é positivo e quando ele é negativo. Para o calor sensível, é fácil você saber se ele é positivo ou negativo. Quando o ΔT for positivo, quando houver um aumento de temperatura, você vai ter sempre um calor latente, um calor sensível positivo. Não tem segredo. Se o corpo tiver aumentado a temperatura, é porque ele absorveu o calor sensível. Se você tiver um calor latente negativo, menos calor sensível negativo, é porque ele liberou calor sensível. Temperatura diminuiu, libera calor sensível. Temperatura aumentou, absorve calor sensível. É só o latente que tem aquele tanto de nome ali, né? Tem tanto de coisa. Para o sensível é muito mais fácil. É só você olhar para a temperatura. Só que para o latente não dá para você olhar para a temperatura, porque durante uma transição de estado não existe mudança de temperatura, né? Para nós aqui da física que trabalhamos com substâncias puras. Nós não vamos trabalhar com mistura, né, gente? Mistura a gente deixa para os caras da química, tá bom? Então, na física, nós trabalhamos com substâncias puras, o que facilita a nossa vida, tá bom? Então, aqui estão as regrinhas do calor. Agora que todo mundo entendeu o que é calor sensível e o que é calor latente, aí a gente pode brincar de fórmula. Tem alguma dúvida aí com relação a calor sensível, calor latente? O que Ô, Túlio, diga? essa última parte é quanto maior a temperatura, maior o calor sensível, certo? Se a temperatura aumenta, se eu tenho uma variação de temperatura positiva, é porque eu absorvi calor sensível.
Se eu tive uma variação de temperatura negativa, é porque eu liberei calor sensível. Aqui, ó, se você tem uma variação de temperatura positiva, significa que o processo, vou até colocar aqui, ó, no cantinho, ele é endo. Vou até colocar de vermelho. Ele é endotérmico. Endo é dentro, né? Ele puxa calor para si. E quando você tem uma diminuição de temperatura, o processo é exotérmico. Tá? Ele libera calor para o meio externo ou para outro corpo. Ok? Ficou de boa? Ficou sim, obrigada. De nada. Tem gente chegando aí. Então, beleza. A gente já sabe o que é calor sensível, o que é calor latente. Já pegamos a manha. Agora a gente pode entrar na conta. Como calcular? Como calcular calor sensível e como calcular calor latente? Bom, é as famosas formulazinhas que vocês estão careca de saber, mas vamos entender as fórmulas. Olha só, imagina que aqui você tem uma vasilha com água. Tá? Eu vou colocar essa vasilha no fogo. Finge que isso aqui é fogo, tá? O que importa na hora de esquentar essa água? Quais são as condições que importam na hora de esquentar essa água? A quantidade de água importa? Sim ou não? Sim, né? A quantidade de água importa. Então, lembrando, né? Se eu estou esquentando, se eu estou fornecendo calor e eu estou observando que a temperatura está aumentando, vamos colocar aqui que a gente está aquecendo a água. Então, estou aquecendo a água. A temperatura está aumentando. O que influencia? A massa de água influencia, claro. Se eu tenho mais água, eu vou precisar de mais calor para esquentar a água, não vou? Óbvio. O aumento da temperatura também influencia. Porque se eu quero esquentar de 20 a 30, é uma coisa. Mas se eu quiser esquentar de 20 a 80, é outra coisa. E tem uma coisa aqui que também influencia e que durante muito tempo foi enigmático, tá? Para as pessoas. E a gente só consegue resolver esse problema com a física quântica, tá? Porque o material também influencia. Por exemplo, aquecendo a água ou aquecendo um óleo é diferente. Eu posso pegar a mesma massa de água, falar assim, eu vou aquecer essa água, vou colocar aqui, ó, vamos supor que eu pego aqui 1 kg de água. E pego do lado de cá 1 kg de óleo. E vou testar. Eu vou falar assim, ó, eu vou pegar esse 1 kg de água e vou esquentar esse 1 kg de água de 20 graus Celsius até 80 graus Celsius. E vou fazer a mesma coisa. 20 graus Celsius com óleo até 80 graus Celsius. Aí eu vou medindo a quantidade o tempo necessário. Coloco os dois no mesmo fogão e meço o tempo necessário. Porque se o fogão é o mesmo, né, quanto mais tempo, mais energia eu vou ter fornecido, correto? Aí eu olho que para esquentar a água, eu precisei de um calor sensível 1. E para esquentar o óleo, eu precisei de um calor sensível 2. Quando eu comparo esses dois calores sensíveis, eu percebo que a quantidade de calor que eu utilizei para esquentar a água é maior que a quantidade de calor que eu precisei para esquentar o óleo. Mas olha só, a massa é a mesma. A quantidade de matéria é a mesma. A variação de temperatura é a mesma. Por que que, mesmo assim, a água precisou de mais calor para esquentar do que o óleo? Por quê? Ninguém sabia.
Só o Einstein que veio explicar depois o porquê. A gente sabe calcular, tá? Tem a ver com o spin dos elétrons dentro do átomo do negócio. Mas cada material, ele reage ao calor de uma maneira diferente. Cada material possui o seu calor específico. Então, juntando tudo, eu preciso da massa. Quanto mais massa, mais difícil de esquentar. Eu preciso do aumento da temperatura, porque se eu quero aumentar muito a temperatura, eu tenho que fornecer muito calor. E eu preciso saber do qual material o objeto é feito. Então, olha só, a massa a gente vai representar pela letrinha M. O aumento da temperatura pelo ΔT. E o material ele possui o seu calor específico. Tudo isso aqui influencia na hora de esquentar o material. Por isso que a gente tem a nossa famosa fórmula Q-macete, né? A quantidade de calor, ΔQ, quantidade de calor, é a massa do objeto, vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura. Quanto maior a massa de um corpo, mais calor eu tenho que fornecer. Quanto maior o calor específico, mais eu tenho que fornecer. E assim por diante. Então, é isso que significa a fórmula. Fica mais fácil de gravar. Tudo bem, que macete, facinho de gravar também. Então, eu tenho que saber a massa, o calor específico e a variação de temperatura, para que eu consiga trabalhar aí com o aquecimento de um material. Lembrando que aqui eu estou aquecendo, e aquecendo significa calor sensível. Se fosse resfriando, também seria calor sensível. Ok? Calor sensível, então, é Q igual a mc ΔT. Agora eu vou fazer uma perguntinha para vocês, olha só. Tudo bem. Calor específico, deixa eu pegar uma tabelinha de calor específico aqui para organizar o raciocínio. Quer ver? Alguma dúvida até aqui, gente? Ou tá de boa? Vou pegar aqui uma tabela bem simplesona. Olha só. Algumas substâncias bem comuns. Água, gelo, alumínio, areia, vidro, aço e ouro. Cada material tem o seu calor específico. Por exemplo, eu falo que a água, calor específico da água, o Czinho da água, é 1 caloria por grama por grau Celsius. O que significa esse número? 1 caloria por grama por grau Celsius. Quem consegue me explicar o que significa isso aí? Significa que se eu pegar 1 grama de água, imagina que aqui eu tenho 1 gramazinho de água. Ó, 1 grama de água. Se eu forneço a esse 1 grama de água 1 caloria, eu vou lá e dou 1 caloria. Caloria é a unidade de energia. Tá? Eu forneço 1 caloria para esse 1 grama de água. O que eu vou ver? O que eu vou visualizar? Eu vou visualizar um acréscimo de 1 grau Celsius. Então, vamos supor, se ele tivesse a 14 graus Celsius, ele iria para 15 graus Celsius, quando eu introduzisse 1 caloria nesse 1 grama de água. Tá? Isso aqui para a água. Agora, compara, por exemplo, com o ouro. Calor específico do ouro. O calor específico do ouro é 0,03 calorias por grama por grau Celsius. Significa o quê? Significa que se eu pegar 1 grama de ouro, que deve valer tipo R$1 milhão, né? 1 grama de ouro já. Aqui, ó, 1 grama de ouro. Vamos supor que esse 1 grama de ouro, ele também está a 14 graus Celsius. E eu quero aquecer ele até 15 graus Celsius. Ou seja, eu quero provocar nele um aumento de 1 grau Celsius.
eu não preciso fornecer uma caloria. Por quê? Porque o calor específico do ouro é bem menor. Eu preciso fornecer somente 0,03 calorias. O ouro, ele é mais suscetível ao calor do que a água. Entenderam o raciocínio? É isso que significa calor específico. Quem tem maior calor específico esquenta mais dificilmente e esfria mais dificilmente. Quanto maior o calor específico, mais difícil de esquentar e de esfriar. Só isso. A água, gente, ela tem um dos maiores calores específicos da natureza. Então, por isso que nosso corpo, né, ele se adaptou muito bem com a água. Porque como nosso corpo é basicamente só água, a gente perde calor, bastante calor para o meio, mas isso não diminui muito a nossa temperatura. E também, isso é bom e é ruim, né, ao mesmo tempo, porque se a gente está num lugar frio, até você se esquentar demora também. Porque como seu corpo é basicamente água, né, vai demorar para o seu corpo se esquentar. Certo? Agora, pensa comigo. Se dependesse só do calor específico, a gente não ia conseguir responder essa pergunta que eu vou fazer para vocês aqui. Imagina que você tem dois recipientes. Um recipiente tem 1 litro de água e outro recipiente tem 100 ml de água. Obviamente, é muito mais fácil esquentar 100 ml de água do que 1 ml de água. Concorda? Essa porção de água aqui, se eu colocar os dois no mesmo fogão, eu vou colocar a mesma fonte de calor para os dois. Eu vou fazer fonte de calor igual o pessoal da química lá, ó. Triângulozinho aqui, ó. Vou colocar fogo aqui e fogo aqui, tá bom? O mesmo fogo, aqui e aqui. Quem vai esquentar primeiro? Esse carinha de cá. Esse carinha aqui, ele esquenta mais fácil. Ele esquenta primeiro do que esse aqui. Mas os dois são água. Os dois possuem o mesmo calor específico. Por que o de lá esquenta mais fácil? Porque tem menos massa, Abud. Ou, numa nova linguagem que a gente vai aprender, esse aqui esquenta primeiro porque a capacidade térmica dele é menor. O que é isso? Olha só, vamos chamar esse corpo aqui de corpo A e esse corpo de corpo B. A capacidade térmica do corpo A é maior que a capacidade térmica do corpo B. Por isso, ele é mais difícil de esquentar. Não depende só do calor específico. Se dependesse só do calor específico, estava fácil. Depende também da capacidade térmica. O C grande, que é a capacidade térmica, é a massa de um corpo vezes o calor específico. Por isso que eu fixei aqui, eu falei, ó, 1 grama de água e 1 grama de ouro. Porque se eu tiver 1 quilo de ouro, ele é muito mais difícil de esquentar que 1 grama de água. E vou estar rico, né? E fugindo do Brasil, nessa atual situação que nós estamos. Mas olha só, isso aqui também tem influência. Quando você quer analisar para um corpo maior do que 1 grama, a capacidade térmica é o que mais importa. Quando você fala de uma substância que a gente fixa, né, 1 gramazinho para comparar e tal, aí a gente fala em calor específico. Falou em corpo grande, com mais de 1 grama, você pega a capacidade térmica. E aqui é a massa. Olha só, qual que é a capacidade térmica desse corpo aqui? 100 ml de água. Para quem não lembra,
1 ml de água é igual a 1 grama de água. Tá? Só serve para água. Não serve para outra coisa, não. A capacidade térmica desse corpo aqui é a massa dele vezes o calor específico. Então, a massa dele é de 100 gramas, 100 ml é a mesma coisa que 100 gramas para água, vezes o calor específico, que é 1. Beleza, então, para esse corpo, a capacidade térmica é 100 calorias por grau Celsius. Significa que a cada 100 calorias que eu fornecer para esse corpo, ele vai aumentar em 1 grau Celsius de temperatura. Isso significa também que para cada 100 calorias que ele me fornecer, ele vai perder 1 grau Celsius de temperatura. E esse carinha de cá? Como é que ele funciona? Bom, esse carinha de cá ele é maiorzão, né? Então, a capacidade térmica dele, quando eu calcular, vai ser 1 litro. 1 litro são 1.000 gramas, vezes o calor específico, que é 1. A capacidade térmica, 1 litro é 1 quilo, tá, gente? 1 litro de água é igual a 1 quilo de água, que tem 1.000 gramas de água. Então, eu vou ter 1.000 calorias por grau Celsius. Ou seja, ele é 10 vezes mais difícil de esquentar que o corpo de lá. Certo? Então, ó, quando que eu uso calor específico? Eu vou usar calor específico para comparar substâncias. Para saber qual substância esquenta mais fácil que outras. Tipo aqui, ó, uma tabela de substâncias. Água, gelo. Então, eu vou fixar o negócio para 1 grama. E quando que eu vou olhar para a capacidade térmica? Quando eu quiser comparar corpos. Corpos tem mais de 1 grama. Ok? Então, calor específico, você compara substância. Capacidade térmica, você compara corpos. Combinado? Entenderam aí os conceitos principais? Vamos fazer um exemplo aqui. Então, voltando nisso que você falou, o calor específico, então, é só na hora que eu vou comparar. Quando você vai trabalhar, comparar. Só que quando você vai substituir na fórmula mesmo. Porque em questão conceitual, o que você vai querer olhar sempre é a capacidade térmica e não o calor específico. Entendeu? E como que eu posso definir a capacidade térmica? Vamos colocar aqui, ó. Vou escrever aqui para você, para ficar bonitinho, ó. Capacidade térmica é a quantidade de energia necessária para aquecer um corpo com determinada massa em 1 grau Celsius. Então, olha só. Se eu falo que a capacidade térmica de um corpo, igual aquele que a gente calculou ali, é de... Fala assim, ó, a capacidade térmica daquele litrão de água era de 1.000 calorias por grau Celsius. Então, significa que eu tinha que, para cada 1 grau Celsius que eu quiser aquecer aquele corpo, eu preciso fornecer 1.000 calorias. Já o outro seria, o outro lá que a gente colocou, né? 100 calorias por grau Celsius. Por que aqueles 100 ml de água era mais fácil de esquentar? Porque a capacidade térmica dele é menor. Se eu forneço 100 calorias para 100 ml de água, daquele jeito, ele já esquenta em 1 grau Celsius. Enquanto para o litro de água, eu teria que fornecer 1.000 calorias para ele esquentar. Entendeu? Entendi. Tá? Então, essa capacidade térmica era de 1 litro de água, e essa aqui era de
100 ml de água. Eu posso falar, então, que para mesmos materiais é diretamente proporcional. Isso, a massa, isso mesmo. Se eu tiver materiais iguais, ele é diretamente proporcional à massa, isso mesmo. Agora, se for materiais diferentes, né, eu consigo ter dois corpos com massas diferentes e capacidade térmica igual, não consigo? Quer ver? Ó? Vamos pegar aqui, aquela mesma tabelinha. Vamos supor que eu queira isso aqui, ó. Vamos pegar um bloco, deixa eu pegar coisas que não são muito distantes. Um bloco de vidro e um bloco de areia. Mas vidro e areia é a mesma coisa, né? Mas tá bom. Pegar um bloco de aço. Tá? Eu quero que esses blocos tenham a mesma capacidade térmica. E eu tenho aqui 1 kg de vidro. Tá? Eu quero que a capacidade térmica do vidro seja igual à capacidade térmica do aço. Ou seja, eu vou ter corpos com a mesma capacidade térmica, que se eu colocar no fogão, no forno, eles vão se esquentar igual, porque eles têm a mesma capacidade térmica. Mas vamos ver então, ó, qual que é a capacidade térmica do vidro? Você pega a massa dele e multiplica pelo calor específico dele. 1 kg. 1 kg são 1000 gramas. Por que eu estou usando em grama? Porque aqui está em grama, ó, caloria por grama por grau Celsius. E o calor específico dele é 0,16. Então aqui eu tenho uma capacidade térmica de 160 calorias por grau Celsius. Essa é a unidade de capacidade térmica. Só que eu quero agora um bloco de aço que possua a mesma capacidade térmica do vidro. Então eu vou ter uma massa diferente. A capacidade térmica do aço é igual à massa dele vezes o calor específico dele. Eu quero que a capacidade térmica dele seja de 160. A massa eu não sei, mas o calor específico do aço está aqui, ó, 0,10. Passo 0,10 dividindo, né, vai ser 160 dividido por 0,10, eu vou ter que ter um bloco de 1.600 gramas de aço, ou seja, se eu tiver 1.600 gramas de aço e 1.000 gramas de vidro, esses dois blocos vão ter a mesma capacidade térmica. Eles vão se esquentar e se esfriar da mesma maneira. Entendeu? Porque eles são corpos diferentes, então eu consigo equilibrar massa e calor específico para obter a mesma capacidade térmica. Certo? Certinho, Abud. E se eu quiser descobrir o equilíbrio térmico entre dois corpos? Ó, exemplo. Imagina aqui que eu tenho 2 porções de água. Uma um pouquinho maior que a outra. Aqui eu tenho 200 gramas de água. Vamos colocar a 20 graus Celsius. E aqui eu tenho 400 gramas de água a 60 graus Celsius. Tá? Um pouquinho mais, eu esquentei um pouquinho. Aí eu vou pegar e misturar isso aqui. Ó. Eu vou misturar os dois aqui dentro. Qual que vai ser a temperatura de equilíbrio térmico? Porque eu tenho um corpo mais quente que outro. Como que eu vou chegar na temperatura de equilíbrio? 90% dos alunos falaria que é 40, né? Ia pegar 20 mais 60, dividir por 2 e falar assim, é 40. Mas está errado.
Quem que vai fornecer calor para quem, gente, quando eu misturar os dois aqui? Vamos chamar isso aqui de corpo A e esse aqui de corpo B. Quem fornece calor para quem? Responde para mim. O B fornece para o A? Isso mesmo. O corpo mais quente fornece para o corpo que está mais frio. Isso mesmo. O B fornece para o A. O A consegue absorver mais calor do que o B vai fornecer? Não. Albude, Oi, se, diga. por exemplo, fosse 40 no B, 40 graus a 400 gramas, aí estaria igual? Não. Deixa eu ver. Não, porque a capacidade térmica é diferente, né? Eu tenho quantidades diferentes de água. Vamos falar que é água nos dois, para ficar mais fácil, tá? Depois a gente faz com outros corpos. Água. Não, mas porque, tipo assim, eu pensei assim, se eu dividir 400 gramas para 40 graus, é como se em 200 gramas fosse 20 graus. Não funciona assim, não. Não é assim também, não. Não vai funcionar, não. Então, aqui, ó. Vamos supor que o corpo B forneça 1000 joules. O corpo A vai ter que absorver calorias ou joules, né? Ah, bom lembrar isso aqui. Aqui aparece muito em caloria, mas pode ter problemas que apareçam em joule também. Então, uma caloria é uma unidade que foi inventada para que a gente não precise trabalhar com joule, tá? Uma caloria é aproximadamente 4,2 joules. Então, às vezes aparece em joule, às vezes aparece em calorias, tá? Mas é só uma mudança simples de transformação. Vamos supor que o corpo B forneça 1000 calorias. O corpo A só pode absorver 1000, porque a gente vai fingir que só tem esses dois corpos no universo aqui do meu exemplo. Tá bom? Então, vocês concordam que todo o calor cedido tem que ser igual ao calor recebido? Alguém discorda disso? Ou alguém não entendeu? Todo o calor que um corpo mais quente fornecer é o calor que o corpo mais frio vai receber. Certo? Só que, algumas telas atrás, eu falei que quando um processo é exotérmico, o calor é negativo. E o calor de um corpo que é de um processo que é endotérmico, é positivo. Tá? Então, toda vez que se você for fazer desse jeito aqui, ó, calor cedido é igual ao calor recebido, você tem que lembrar de colocar o sinalzinho de menos no calor cedido. O que eu aconselho vocês a fazerem? Ó, o que está aqui? Está assim, né? Ó, menos que é o calor cedido, vou colocar um C de cedido, é igual a mais que é o calor recebido. Se eu passar o calor cedido para o lado de lá, vai ficar assim, ó, 0 é igual ao calor recebido mais o calor cedido. E é assim que eu faço todos os exercícios de equilíbrio térmico. Como assim? É fácil pra caramba, olha só. Você soma os calores e iguala a 0. Parece difícil, mas não é. Mas tem que ter um processozinho aí de ir devagar, tá? Porque senão você bagunça tudo. Quantos corpos eu tenho aqui? Bom, eu tenho 2 corpos. Apesar de ser a mesma substância, água nos dois, eu tenho 2 corpos diferentes, tá? Então, vou colocar assim, ó, corpo A, vou fazer uma tabelinha aqui, e um corpo B. Eu vou fazer uma tabelinha para poder usar esse método aqui, ó. Eu vou somar todos os calores e igualar a 0. Vocês vão ver que vai funcionar, e sempre funciona. Os livros didáticos vêm com esse negócio de calor cedido e calor recebido. Aí, se você esquece o sinal de menos, você erra tudo e tal. Eu aprendi isso aqui com um professor meu lá da faculdade. Falou, não, mexe com isso não. E soma tudo igual a 0 que dá certo. Olha só. Qual que é a massa do corpo A? 200 gramas. Qual que é a massa do corpo B? 400 gramas.
O calor específico do corpo A, bom, é 1 caloria por grama por grau Celsius. Calor específico do corpo B, 1 caloria por grama por grau Celsius. Temperatura inicial do corpo A, aí você tem que olhar lá, ó, 20 graus Celsius. Temperatura inicial do corpo B, 60 graus Celsius. Só que a minha pergunta é exatamente essa. Qual a temperatura de equilíbrio dos dois corpos? Se eu estou te perguntando a temperatura de equilíbrio, eu quero que a temperatura final dos dois corpos seja exatamente a mesma, concorda? Eu quero que eles troquem calor até atingir a mesma temperatura, ou seja, atingir o equilíbrio térmico. Então, eu vou chamar essa temperatura de TE. Pode chamar de X, de João, de José, do que você quiser. Com a tabelinha pronta, lógico que isso aqui no começo você vai demorar mais para fazer, depois você faz mais rápido. Tá? Com a tabelinha pronta, você vai lá e faz o método. O calor, deixa eu diminuir essa tabela que ficou grande demais. O calor do corpo A mais o calor do corpo B é igual a 0. Que calor é esse? É cedido ou recebido? Não importa. Soma tudo igual a 0. Agora você vai ter que lembrar lá da primeira definição da nossa aula. O calor do corpo A é sensível ou latente? Bom, aqui eu tenho uma temperatura mínima, que é 20 graus Celsius, e uma máxima, que é 60. Obviamente, a temperatura de equilíbrio ela tem que ser entre 20 e entre 60, né? Ela vai estar ali, ela vai ser maior do que 20 e menor do que 60. Então, a água não vai evaporar, nem congelar. Então, é calor sensível para os dois. Como que calcula calor sensível mesmo? Calor sensível é mc ΔT. Então, vamos lá. Para cada um deles, ó. Qual que é a massa do A? Vamos na sequência. Ó. A massa do A, tá? Massa do A, calor específico do A, ΔT do A, mais a massa do B, tudo do B agora, calor específico do B, ΔT do B, igual a quanto? 0. Todo probleminha de equilíbrio térmico você resolve dessa forma e vai funcionar. Massa do A, 200. Calor específico do A, vale 1. ΔT do A. ΔT é sempre a temperatura final menos a inicial. Então, é a temperatura de equilíbrio menos 20. Mais a massa do B, 400. Calor específico do B, 1. Temperatura final do B é a temperatura de equilíbrio. Espera aí que agora eu vou mudar isso aqui de lugar. Espera aí. Vamos resolver esse problema em outro lugar. Vai ficar muito pequeno. Abrir uma tela nova aqui. Para não bagunçar demais. Aqui na nossa tabela. 200. Quer ver? Eu vou até fazer mais organizado para cá. Só para ficar, depois que vocês forem consultar, não ficar muito complicado. Ó, é a massa do A vezes calor específico do A vezes o ΔT do A. Aí a gente faz a mesma coisa. Massa do B, calor específico do B, ΔT do B, igual a 0. Aí a gente fez, né? 200 vezes 1 vezes a temperatura de equilíbrio, que é a temperatura final do A, menos 20, somado com a massa do B, que é 400, vezes o calor específico do B, que é 1 também, água para os dois, né? Se fossem materiais diferentes, ela só substitui o calor específico, vezes a temperatura de equilíbrio, menos 60, igual a 0.
Agora é só resolver. Tá? Como você vai resolver isso aqui, tanto faz. Tá? Simplifica antes, tanto faz. Ó, 200 vezes 1 vezes TE é 200 TE. 200 vezes 1 vezes menos 20 é menos 4.000. Mais 400 vezes 1 vezes TE, 400 TE. 400 vezes 1 vezes menos 60, 24.000, né? Faz o 4 vezes 6, dá 24. Depois volta com os 3 zeros. É igual a zero. Então, está dando 600 TE menos 28.000 igual a zero. 600 TE é igual a 28.000. Passei para o lado de lá, né? Mudando o sinal. Então, a temperatura de equilíbrio é 28.000 dividido por 600. Corta 2 zeros. A temperatura de equilíbrio, então, vai ser 28 por 6 é 4. 46,66 graus Celsius. Vai dar uma dízima periódica aí, né? Tá vendo? É um método de resolução. Vai funcionar sempre. Se você tiver... Vamos colocar aqui uma fórmula geral, olha só. Para o equilíbrio térmico. Você vai fazer assim, ó. É o calor do corpo 1 mais o calor do corpo 2 mais o calor do corpo 3 mais quantos calores você quiser, reticências, e igual a zero. Tá bom? Por isso que eu falei assim, faz a tabelinha, para você não confundir os valores, porque se você confundir os valores, você erra tudo. Então, sempre que te perguntar de calor, de temperatura de equilíbrio, você vai fazer esse mesmo processozinho. Vocês ficaram com dúvida na resolução, no conceito, em alguma coisa? Não. Tranquilo? Por último aqui, ó. E o calor latente? Imagina... Pode falar. Você pode diferenciar o calor específico com latente? Que eu Não, ainda calor sei. específico é uma coisa, né? Calor específico é uma parte do calor sensível. Isso. É isso que É você quer? calor sensível e o Ó, calor latente. o que é o Eu calor ainda tô sensível? Alguém quer confundida. arriscar, gente? É quando há mudança de temperatura? Isso mesmo. Calor sensível é quando tem mudança de temperatura. E o calor latente? É quando existe mudança de estado. Então, imagina isso aqui, ó. Imagina um blocão de gelo aqui. Aí, eu vou e forneço calor para esse gelo. E depois de um tempo, eu observo que esse blocão de gelo virou água líquida. Aqui, ó. Derreteu todo. Tá? Então, eu tinha 1 kg de água no estado sólido e virou 1 kg de água no estado líquido. Que tipo de calor eu tive aqui? Latente. Por quê? Porque houve mudança de estado. Então, o calor latente, ele é aquele calor que você calcula quando você muda de estado físico. Ok? E o calor sensível é quando você esquenta ou esfria um objeto. Galera, quero derreter gelo. Quais são as coisas que vão importar na hora de derreter? Obviamente, a massa importa, não importa? Quanto mais gelo, mais difícil de derreter. E o que mais importa? A variação de temperatura importa? Não, não tem variação de temperatura. Não existe variação de temperatura aqui. Então, só duas coisas importam: a massa e a substância.
A massa é M. E a substância é L. L de latente mesmo. Calor latente tem outra tabela. É outra coisinha. Quer ver? E a tabela deles... Deixa eu ver. Não é ponto de ebulição. Eu quero calor latente. Achei. Vamos ver se está muito ruim. Tá pequenininho. Mas dá pra ver, né? Olha só. Calor latente de fusão da água, por exemplo. Está escrito aqui 80 calorias por grama. O que significa isso? Significa que se eu pegar 1 grama de água e fornecer 80 calorias para esse 1 grama de água, eu vou transformar isso em 1 grama de gelo, desculpa. Eu vou transformar isso em 1 grama de água. Tá vendo? Ó? Isso aqui é gelo. Eu forneço, para fundir, eu preciso de 80 calorias. Aí virou água líquida. Mas se eu pegar essa água líquida, ó, esse 1 grama de água líquida, e quiser transformar isso em vapor, eu não vou ter que fornecer 80 calorias mais. Olha só quanto que eu tenho que fornecer. Eu tenho que fornecer 840 calorias. Aí esse trem vai virar vapor de água. 1 grama de vapor. Entenderam a relação? Olha só, por que o álcool seca primeiro que a água? O álcool precisa de metade do calor para vaporizar do que a água. Tá vendo? Né? Enquanto você coloca a água lá, ela precisa de 540 calorias para vaporizar, o álcool precisa de 204. Ele vaporiza mais fácil. Entenderam o que significa esse calor latente? Cada material tem o seu. Se eu quero, por exemplo, fundir um gelo feito de álcool, né, uma pedrinha de álcool sólida, eu preciso fornecer não 80 calorias, eu preciso fornecer somente 25 calorias. Ou seja, como que eu calculo isso aqui? O calor latente é simplesmente a massa vezes o L. E onde eu acho o L? Na tabela. O L é tabelado. Tá vendo? Só que o L, gente, depende da transição. Ele não depende só da substância. O calor específico, ele dependia só da substância. Eu tinha um calor específico para a água, eu tinha um calor específico para o álcool, calor específico para o aço. Aqui, esse L, ele depende da substância e da transição. Olha só, o L de fusão da água é 1. O L de fusão da água é 80 calorias por grama. Enquanto o L de vaporização da água, ou de ebulição, é 540 calorias por grama. Então, o L ele tem uma tabela que depende da substância e da transição. E o M é a massa. Certo? Ô, Túlio, Diga. qual que é a fórmula do calor sensível mesmo? Sensível é Q igual a mc delta T. Delta Q igual a mc delta T. E o latente é Q igual a ml. Você pode ver que o latente não tem nem temperatura aqui, né? Porque não muda a temperatura. Então, apareceu ΔT, só pode ser calor sensível. Não tem ΔT, calor latente. Inclusive, na química, vocês trabalham muito com isso. Não sei se vocês lembram. Vocês têm um gráfico assim na química, não tem? Em alguns exercícios de física aparece também. Aí o professor de química fala assim, ó, um gráfico de calor em função da temperatura. Não, contrário. Temperatura em função do calor.
Como que você detecta? Você vai esquentando o material, aí de repente o material faz assim, não faz? Ó? A temperatura para de subir e depois ela volta a subir. Aí o professor de química fala assim, ó, isso aqui é o estado sólido. Ó. No estado sólido, né, o calor ele vai aumentando a temperatura até a substância chegar aonde? Chegar na temperatura de fusão dela. Quando chega na temperatura de fusão, o que acontece? A temperatura para de subir. Por quê? Agora na física você sabe. Porque o calor deixou de ser sensível, não tem aumento de temperatura. Aqui eu tenho um calor que está transformando o sólido em líquido. Então, esse calor é um calor latente. Depois que o sólido acaba e passa a ter só líquido, volta a ser calor sensível. Certo? Então, olha só. Desse ponto até esse ponto, calor sensível. Daqui para cá, também sensível. E aqui no meio? Aqui no meio é latente. Ó. Porque na transição de fase, quando não tem aumento nem diminuição de temperatura, o nosso calor é latente. Entenderam ou não? Pode perguntar, gente. Estou aqui para isso, para responder pergunta. Tá ok, Abud. Então, beleza. Podemos fazer os exercícios da apostila de sala? Acho que já dá? Sim. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui. Deixa eu abrir de cá. Tá. Então, aqui nós estamos na página 3, tá bom? Da apostila de sala. E aqui nós temos o primeiro exercício. No laboratório de física, o estudante observa que, fornecendo a mesma quantidade de calor a um corpo de 400 gramas de uma certa liga metálica e a uma massa de água líquida de 100 gramas, tanto o corpo metálico como a água sofrem igual variação de temperatura. Durante a experiência, não ocorre mudança de estado de agregação. Estado de agregação, gente, é a mesma coisa que estado físico. Tá? Sendo 1 caloria por grama por grau Celsius o calor específico da água, o calor específico da liga metálica é, olha só, como que pode um corpo de 400 gramas esquentar da mesma forma que um corpo de 100 gramas? Isso aqui é um metal qualquer e aqui eu tenho água. Eles são substâncias que têm calores específicos diferentes. Mas, se eu forneço a mesma quantidade de calor para os dois e eles esquentam do mesmo jeito, isso acontece porque eles têm a mesma capacidade térmica. Concorda? A capacidade térmica do metal é igual à capacidade térmica dessa porção de água aqui. Por isso que eu forneço a mesma quantidade de calor e eles se esquentam da mesma forma. Como que eu calculo a capacidade térmica do metal? Eu pego a massa dele vezes o calor específico dele. E a capacidade térmica da água? Mesma coisa. A massa de água vezes o calor específico da água. Então, vamos lá. Qual que é a massa do metal? 400 gramas. E o calor específico dele? É o que eu quero calcular. Qual que é a massa de água? 100 gramas. Está lá em cima no texto. Ó. E o calor específico da água? 1 caloria por grama por grau Celsius.
Então, esse 400 está multiplicando, ele passa para o lado de cá, dividindo. Vai ficar 100 sobre 400, ou seja, eu tenho aí uma capacidade, um calor específico de 1/4, né? Corta, 0,25 calorias por grama por grau Celsius. Ou letrinha B de bola. Certo? Dúvidas? Bud, Pode perguntar, Mariana. podia pensar em igualar os dois calores sensíveis também, não poderia? Porque iria cancelar, né, o ΔT dos dois lados, não Ah, sim, poderia? sim, poderia. O calor é igual, né? Pode também, porque o ΔT é o mesmo. Né? O que a Mariana falou é o seguinte, ó, como a quantidade de calor é a mesma, então ΔQ do metal é a massa do metal, né? Você poderia igualar os dois, que aí você ia cortar o ΔT e ia sobrar basicamente isso que a gente viu. Pode também. Alguma outra dúvida? Olha só, vamos lá. O gráfico representa a temperatura em função do tempo de um líquido aquecido em um calorímetro. Gente, calorímetro é só uma palavra chique para um recipiente, tá? É o recipiente que você utiliza para fazer experimentos. Considerando-se desprezível a capacidade térmica do calorímetro, ou seja, o que é um objeto de capacidade térmica desprezível, gente? O que significa um objeto de capacidade térmica desprezível? Eu acho que eu vou fazer isso aqui em outra tela. Peraí. Fala comigo. O que significa um objeto de capacidade térmica desprezível? Na cabeça de vocês. Que não troca calor, assim? É o contrário. Ele troca calor de maneira tão fácil que ele não absorve nada. Tipo assim, olha só. Vamos pensar aqui. O que significa uma capacidade térmica de 100 calorias por grau Celsius? Que o corpo ele absorve 100 calorias para aumentar em 1 grau Celsius. 10 calorias por grau Celsius. Mesma coisa. 1 caloria por grau Celsius. E se eu tiver um corpo com a capacidade térmica, tipo assim, ó, ele absorve tão pouca caloria para esquentar que eu posso desprezar esse calor absorvido por ele. Entendeu? Então, quando falar que um corpo tem capacidade térmica desprezível, você não precisa preocupar se ele está absorvendo calor ou não. Deixa lá. Ok? Aqui, ó, vamos lá. E que o aquecimento foi obtido através de uma resistência elétrica, dissipando energia a taxa constante de 120 watts. Galera, toda vez que aparecer o W, isso é uma unidade de potência. Isso aqui vai acompanhar a gente durante toda a física. Potência. Não existe uma matéria que a gente vai fazer, vou explicar potência para vocês, porque potência ela vai aparecer o tempo todo. A potência é energia por tempo. Essa é a fórmula de potência. Mas tanto faz. Sabe o que significa? Watts é a mesma coisa que joules por segundo. Então, fala assim, 120 joules, 120 watts, é a mesma coisa de 120 joules por segundo. Uma potência de 120 watts me fornece a cada segundo 120 joules. É só isso. 2 segundos, 240 joules. 3 segundos, 360 joules. A cada segundo eu recebo 120 joules. Tá? Então, toda vez que vocês virem essa unidade W, né, ela é watt, é a unidade de potência, mas você vai trabalhar pensando em joule por segundo, porque é muito mais tranquilo pensar assim.
Então vamos lá. Vamos tentar olhar para o gráfico. O que esse gráfico está dizendo para a gente? Deixa eu melhorar aqui a resolução desse gráfico aqui. Ó, para ficar melhorzão, só para a gente ver ele aqui. Bom, ele está falando que a temperatura do cara começou com 24 graus. E depois de 5 minutos, ela passou a ser 54 graus. Então, espera aí. Houve um aumento, um ΔT, de 30 graus Celsius, não teve? Em quanto tempo? Em 5 minutos. É isso que o gráfico está falando para mim. Correto? Então, tudo que eu precisava do gráfico era isso aqui, ó. Era saber que em 5 minutos, houve um ΔT de 30 graus Celsius. Mas por que, Abud? Uai, porque ele já me falou qual que é a potência do negócio. Olha a regrinha de 3 marota. Se em 1 segundo eu recebo 120 joules, 5 minutos são quantos segundos, gente? 300, né? Cada minuto são 60 segundos. Então, em 300 segundos, eu vou receber quanto? Era só para isso que o gráfico estava aí. Só para te falar que você esquentou o negócio durante 300 segundos e ele aumentou em 30 graus Celsius. Multiplica cruzado aqui. O x vai ser... eu faço regra de 3 assim, tá? Eu cerco o x. Uma professora minha que ensinou. O x está aqui, então você cerca ele. Você faz esse vezes esse dividido por esse, para antecipar. Então, o x é igual a 300 vezes 120 dividido por 1. Então, eu recebi ao todo 36 mil joules. Joule é a unidade de energia. Nesse caso, é calor. Porque eu estou esquentando um corpo. Você pode notar que houve um aumento de temperatura. Quando eu esquento, o calor é sensível. Então, como que eu calculo o calor sensível? ΔQ igual a mc vezes ΔT. Uai, Abud, mas ele está me pedindo aqui a capacidade térmica do corpo. A capacidade térmica de um corpo não é a massa dele vezes o calor específico dele? Isso é capacidade térmica. Olha a capacidade térmica aqui, ó. Ela está exatamente aqui, ó. Então, você também pode escrever o calor sensível substituindo o m vezes c por capacidade térmica. Fica ΔQ igual a C, Czão, vezes ΔT. Acabou. Ó. Quanto que é o ΔQ? 36 mil joules. Quanto que é o ΔT? Olhando no gráfico, a gente viu que foi de 24 a 54. Então, foi 30. Então, a capacidade térmica, então, esse número passa dividindo, né? Cuidado para não errar aí. 36 mil dividido por 30. Corta um zero de cima, um zero de baixo. 3.600 por 3. 1.200 joules por grau Celsius. Letrinha E. Entenderam? Alguma dúvida? Ficou alguma coisa que não ficou clara nessa questão? Olha aí. Túlio, Oi, pode falar. esse 120 que você multiplicou na regra de 3 é os 120 watts, não é? É sim. Porque aqui, ó, 120 watts, né? São 120 joules a cada 1 segundo. Então, por isso que eu fiz a regra de 3. Em 1 segundo, 120 joules.
Só que não são 1 segundo, são 5 minutos, né? 5 minutos são 300 segundos. Por isso que eu multipliquei por 300. Beleza? Beleza, obrigada. De nada. Terceira nossa. Vocês estão vendo que gráfico aparece muito. Interpretar gráfico é uma habilidade fundamental para qualquer pessoa na atualidade, viu? Então não é só para física, só para matemática. A gente tem que saber interpretar gráfico. O gráfico representa o calor absorvido por dois objetos, A e B, ao serem aquecidos em função de suas temperaturas. Observe o gráfico e assinale as proposições corretas. Vamos dar um zoom nesse gráfico aqui, ó, para ficar mais bonitinho. O que ele está dizendo para a gente? Esquece as alternativas, olha para o gráfico e interpreta o que ele está te dizendo. Ele está te dizendo que quando o corpo A, absorveu 400 calorias, o corpo A chegou em 10 graus Celsius. Saiu de 0, chegou em 10. Mas quando o corpo B absorveu 400 calorias, ele não chegou em 10, ele chegou em 20 graus Celsius. Quem esquenta mais fácil, o A ou o B? Olhando para o gráfico, a gente vê que é o B. O B, com a mesma quantidade de energia, que foi de 400 calorias, o B atingiu uma temperatura maior que a do A. Então, eu posso afirmar que a capacidade térmica do corpo A, só olhando para o gráfico, nem olhei para as alternativas, ela é maior que a capacidade térmica do corpo B, porque o corpo A esquenta mais devagar. Eu forneci a mesma quantidade de energia, 400 calorias, para os dois. Né? E eu posso afirmar ainda, né, que a capacidade térmica do B, deixa eu ver se eles têm a mesma massa. Não tem. Então, senão eu poderia falar que ele tem o dobro de calor específico, mas não tem a mesma massa. Então, é isso que o gráfico está dizendo para a gente. É só isso. Vamos ver de acordo com as temperaturas das alternativas. A capacidade térmica do objeto A é maior que a do objeto B. Está certo. Então, verdadeiro. A partir do gráfico, é possível determinar as capacidades térmicas do objeto A e B. Eu consigo determinar? Vamos ver? Olha só. Capacidade térmica do corpo A. Eu forneci 400 calorias. Olha só. Você lembra daquela equação que eu coloquei no último exercício? Que o calor ΔQ é capacidade térmica vezes ΔT. Então, existe uma segunda maneira também de você calcular a capacidade térmica. É só você passar o ΔT para cá. Ó. Ele passa dividindo. Então, eu posso calcular a capacidade térmica de um corpo assim, ó, ΔQ dividido por ΔT. Olha só, quanto que é a capacidade térmica do corpo A? Quanto de calor eu forneci? 400. Qual foi a variação de temperatura? Começou no 0, terminou no 10. Então, a capacidade térmica do corpo A é 40 calorias por grau Celsius. E qual que é a capacidade térmica do corpo B? Mesma coisa. 400, mesma coisa, o método, né? 400, só que agora é dividido por 20. Então, a capacidade térmica do corpo B, deixa eu jogar para cá. Capacidade térmica do corpo B vai ser, corta, 20 calorias por grau Celsius. Então, é possível sim, ó, verdadeiro também.
Pode-se afirmar que o calor específico do objeto A é maior que o do objeto B. Eu consigo afirmar isso? Não, não consigo. Porque não tenho informação da massa. Eu não sei quais objetos são esses, de quais materiais. Se eu soubesse a massa de cada um, dava para fazer isso. Porque eu precisaria saber para calcular aqui, ó. Eu sei a capacidade térmica deles, já calculei. Mas sem o calor específico, eu não sei qual é a massa. E vice-versa. Sem a massa, eu não sei qual é o calor específico. Então, é falso. A variação de temperatura do objeto B por caloria absorvida é maior que a variação da temperatura do objeto A por caloria absorvida. Não é? O A absorve 400 calorias e varia só 10. O B absorve 400 calorias e varia 20. Então, está certinho. Verdadeiro. Se a massa do objeto A for de 200 gramas, seu calor específico será 0,2 calorias por grama por grau Celsius. Vamos testar aqui em cima. Ó. Capacidade térmica igual a massa vezes calor específico. Capacidade térmica do A está aqui, ó, 40. Se a massa dele for de 200 gramas, o calor específico dele vai ser quanto? O 200 passa dividindo. Vai ficar 40 sobre 200 é igual a C. Quanto que dá isso aqui? Corta, corta. 4 sobre 20. É 1/5, né? 4 sobre 20. 0,2 calorias por grama por grau Celsius. Certinho. Então, dê como resposta a soma dos números que precedem as afirmativas corretas. 1 mais 2 é 3, com 8 é 11, com 16, 27. Então, a resposta é 27 dessa questão da Federal de Santa Catarina. Alguma dúvida aí, gente? Vamos para a próxima. Então, caladinhos e caladinhas, espero que estejam entendendo mesmo. Quatro. Uma certa quantidade M do material A de calor específico desconhecida foi posta em contato com uma quantidade M do material B, cujo calor específico é 0,22 calorias por grama por grau Celsius. Os materiais em contato foram isolados termicamente da vizinhança e a temperatura de cada um foi medida ao longo do tempo, até o equilíbrio térmico entre eles ser atingido. A figura mostra os gráficos de temperatura versus tempo dessas medidas. Tá, faltou a pergunta, né? Tá, vamos imaginar que ele quer o calor específico do material A, né? Ficou faltando a pergunta na hora de eu digitar aqui, foi mal. Mas imagino que seja isso. O que o gráfico diz pra gente? Ele diz, ó, vamos fazer lá. Eu tenho o material A e o material B. Eu não sei, eu não sei a quantidade, mas eu sei que vale M para os dois. Então, a massa do objeto A é M e a massa do objeto B é M. Significa que eles têm a mesma massa ali dentro. A temperatura inicial do objeto A está aqui, né? Ó, 100 graus Celsius. A temperatura inicial do corpo B está no gráfico, menos 20 graus Celsius. A temperatura de equilíbrio, temperatura final dos dois, é a mesma. Olha só, eles atingiram a mesma temperatura a 20 graus Celsius. O calor específico do objeto A é 0,22 calorias por grama por grau Celsius. E do objeto do A não, né? Do B, desculpa. Esse é o calor específico do B. E do A eu quero descobrir.
Já sabem como resolver, né? Soma tudo e iguala a zero. Minha tabelinha está pronta aqui. Soma tudo e iguala a zero. Vamos lá. ΔQ do corpo A mais ΔQ do corpo B é igual a zero. A massa do corpo A é M, de Maria. O calor específico eu não sei. Agora, toma cuidado aqui, viu? Lembrando que, só porque eu estou seguindo essa fórmula, ó, MC ΔT. O ΔT é temperatura final. Ah, minha net travou. Por que o 4 é falso? Foi mal, Jamil. Deixa eu voltar aqui para só ver aqui sem mudar a tela. Tá aqui. Por que o 4 é falso? Porque a gente não sabe qual é a massa dos corpos. Então não dá para falar sobre o calor específico. Você tem que falar da capacidade térmica. Se você soubesse a massa, dava para você comparar. Tá? Você não sabe o calor específico nem a massa. Então você só pode falar da capacidade térmica mesmo. Olha só, o ΔT é a final menos a inicial. Então é 20 menos 100. O ΔT aqui é menos 80. 20 menos 100. Mais a massa do B, que é M, vezes o calor específico do B, que é 0,22, vezes o ΔT. Esse aqui é perigoso, ó. ΔT é a temperatura final menos a inicial. Então é final, que é 20, menos 20. Esse ΔT aqui é facinho de errar, ó. É 40 graus Celsius. E igual a zero. Uai, Abud, mas aqui eu tenho duas variáveis. Eu tenho M e C. E eu tenho uma equação só. Aí você apela para a matemática. Eu não posso dividir todos os termos dessa equação por M? Se eu faço tudo, a mesma coisa em todos os termos, eu mudo alguma coisa? Não, não mudo nada. Se eu posso fazer isso, ó. Aqui eu corto, zero por M é zero. Então, o que sobrou? Menos 80C mais 0,22 vezes 40 é 8,8, igual a zero. Vou passar esse aqui lá para o lado de lá, vai ficar assim, 8,8 igual a 80C. Aí o 80 passa para o lado de cá, dividindo. Vai ficar 8,8 dividido por 80 é igual a C. Calor específico, então, é 0,11. Como que você fez essa conta rápida assim, Abud? Finge que é por 8. 8,8 por 8 é 1,1. Aí depois você divide por 10 de novo, que é 80. Calorias por grama por grau Celsius. Letrinha D. Tranquilo? Vocês querem que eu faça a 5 e a 6 ou vocês querem que eu deixe para vocês tentarem elas e mando a resolução delas no grupo depois? O que vocês preferem? Deixa pra gente tentar. Beleza, então. Vou deixar para vocês tentarem elas. Domingo à noite eu mando a resolução da 5 e da 6 para vocês. Tá? E lembra da apostila de exercício extra, tá? Tranquilo? Então, galera, um abraço para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Vocês estão começando a participar mais, perguntar mais. Podem se soltar, viu? É para perguntar, é para questionar. Aqui não tem essa, não. Vamos entrosar. Não entendeu? É para perguntar mesmo. Ok? Domingo à noite eu mando a resposta das 5 e das 6. E abraço e até mais então, galera. Falou para vocês. Valeu, Abud. Tchauzinho, até mais.